Olá, pessoal! Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso curso Análise de Dados e Excel. Na aula 4, vamos falar um pouquinho sobre indicadores KPI, que nada mais é do que indicadores-chave de desempenho. Com certeza você já escutou esse termo dentro da sua empresa ou em algum local. O que é um indicador-chave de desempenho? Esse indicador, ele é uma métrica. Então, ele é uma métrica específica que ajuda a monitorar o progresso em relação a um objetivo específico. Então, eu tenho um objetivo na empresa e quero monitorar esse progresso. Eu vou criar uma métrica para isso. Os indicadores normalmente trabalham com medidas quantitativas, então eles quantificam alguma coisa. Então, eles avaliam o desempenho através de quantidades, de valores. Então, eu tenho porcentagem, eu tenho números que eu consigo quantificar, são dados. Então, os dados irão trabalhar a nosso favor para quantificar algum objetivo. E aí, onde nós trabalhamos com as métricas. Na realidade, ele funciona como um medidor. Então, ele trabalha com um medidor de resultado, ele mede algum resultado. Tá? Então, qual é o grau que eu tenho de sucesso em uma determinada ação ou operação dentro da minha empresa? Quero saber exatamente qual está sendo o nível de satisfação dos meus clientes. Então, eu vou criar um indicador KPI para definir qual está sendo o nível de satisfação dos meus clientes, através de algumas informações, é claro. Os dados, como eu disse, são a base para a construção desse indicador. Então, sem dados, eu não consigo construir esse indicador. Tá? E o indicador apenas, sozinho, não faz nada. O ser humano, a inteligência humana, junto com os dados, que organizam essas informações e compreendem qual é a necessidade de se criar esse indicador, que vai criar alguma informação e apresentar algum resultado. Ok, vamos entender aqui os três tipos de indicadores. Estratégico, normalmente está atrelado à estratégia da empresa, ou seja, toda a parte estratégica da organização. Quais são as estratégicas daquela minha organização? Quando eu crio, né, um modelo de negócio, eu vou lá e utilizo a análise SWOT para isso. O pessoal da administração, o restante das áreas também conhece essa análise, né? Essa análise ela vai medir as fraquezas, as forças e outros dentro da minha empresa. E normalmente eu utilizo essa análise SWOT para a construção do meu modelo de negócio. Ela pode apoiar a construção do meu modelo de negócio. E também apoia a construção de um indicador. Então eu posso usar a análise SWOT também para a construção de um indicador. Os táticos, então os indicadores táticos, tá? Ele está mais voltado a médio prazo. Então eu defino metas, onde eu vou definir um plano de ação para a minha empresa, né, para alguma área da minha empresa, ou um setor específico. E aí eu vou definir uma ação, normalmente usada com meta para médio prazo, ok? Dentro da minha empresa. Então esses são os táticos, tá? Os operacionais. Então, o operacional ele está mais ligado à parte de operação da empresa. Todo o trabalho do processo operacional da minha empresa. Então, a empresa como um todo ela tem diversas operações. Eu tenho lá a operação até do setor administrativo, do RH. Então, eu tenho os indicadores operacionais, que é a operação da minha empresa. Tá? Então, eu tenho esses três tipos de indicadores. Vamos compreender aqui de uma forma bem simples, usando um exemplo, como eu poderia criar ou usar um indicador dentro da minha empresa? Vamos pensar que eu tenho uma empresa e eu quero medir o nível de satisfação dos meus clientes. Então, qual que é o nível de satisfação do meu cliente? Interno ou externo, né? Porque eu também tenho cliente interno. Eu sou de um setor, o outro setor também é meu cliente, né? Se eu sou do RH, o setor de administração e todos os outros setores também são meus clientes. Então, eu posso medir esse nível de satisfação. Qual seria, então, os indicadores que eu poderia utilizar? Um exemplo, taxa de retenção de cliente. Será então que se meus clientes, eu estou perdendo o cliente, o RH perde funcionário, não perde? Então automaticamente eu tenho uma taxa de retenção de cliente. Nós vamos ver um indicador de RH específico. O setor de comercial. Se aquele comercial está tendo uma taxa de retenção de cliente baixa, ou seja, estou perdendo muito cliente, né?
que está acontecendo? Eu estou tendo um problema. Tenho que solucionar. Posso usar um indicador para isso, né? Para definir qual está sendo a minha taxa de retenção. Número de reclamação de clientes. Tempo médio de resposta. Muitas vezes o cliente está pedindo alguma solicitação, está pedindo alguma informação e o tempo médio dessa resposta está sendo muito grande. Então isso pode atrapalhar também, né, a satisfação do meu cliente, entre outros, tá? Vamos criar um pequeno indicador. Vamos pensar como que eu iria desenvolver um indicador, né? Ou seja, como que eu desenvolvo um KPI? Existem diversas fórmulas já prontas para KPI, mas vamos desenvolver. Vamos pensar no setor administrativo de uma empresa. Vamos supor que eu tenho uma empresa e quero definir a melhora de eficiência do setor administrativo, tá? Tendo essa definição, eu quero reduzir os custos da minha operação em 10%, em X% aqui, né? Em 10%, em 20%, em 30%, em 6 meses. Então tá, qual que é o primeiro passo? É identificar as métricas que eu quero utilizar. Então, quais são as métricas que eu quero utilizar? Vamos pensar assim, ó, eu tenho várias, mas vamos pensar aqui em 4 métricas. Tempo médio de resposta. Qual é o tempo que eu estou demorando, ou seja, o meu setor administrativo está demorando para responder às minhas solicitações de serviços ou suporte a outros setores? Qual que é a taxa de erro? Está tendo muito erro dentro da área administrativa? Então, esses erros estão sendo cometidos em relação ao número de atendimento, ao serviço, ao suporte. Então, qual que está sendo a minha taxa de erro? Taxa de conclusão no prazo. Eu tenho um prazo para concluir minhas ações, as minhas tarefas. Estou concluindo dentro do prazo? Qual que está sendo a taxa de conclusão dentro do prazo e fora do prazo? Ou nível de satisfação do cliente. Quando eu falo em cliente satisfação, eu não estou dizendo apenas de cliente externo. Dentro de uma corporação, eu também tenho os clientes internos, intrasetores. Se eu sou do setor comercial, eu tenho os meus clientes, que é o financeiro e outros setores que estão trabalhando ao meu redor. Ok? Vamos desenvolver esse KPI aqui de uma forma simples. Após eu definir, então, qual que é a métrica, daquelas 4 métricas que eu falei, eu defini aqui que a métrica que eu quero saber, ou seja, que eu quero ter é a média, o tempo de médio de resposta, ou seja, qual está sendo a média de resposta minha, o tempo. Então, o tempo médio de resposta dos meus atendimentos está sendo bom, não está sendo? E aí eu vou desenvolver um cálculo para isso. Eu desenvolvo, como eu disse, uma fórmula. Existem diversas fórmulas prontas já para KPI. Mas eu vou desenvolver uma fórmula que é nada mais do que, como eu quero o tempo médio de resposta no meu atendimento ao meu cliente, que seria o cliente interno, eu tenho o total de tempo que eu estou gastando, então TTGA é o total de tempo gasto nos atendimentos, dividido pelo total de atendimento. Com isso, eu tenho o tempo de resposta do meu atendimento. Pronto, desenvolvi uma fórmula simples para o meu primeiro KPI. É claro que não é só essa fórmula, tem várias outras funções que eu tenho que inserir. Qual é a porcentagem, então, que eu quero? Eu quero reduzir em 20%, então eu tenho que multiplicar. Então, assim, depois nós vamos... Quem tem interesse em aprender mais sobre indicadores, teria que se aprofundar mais na área de indicadores. Essa aula é só para que a gente compreenda e conheça o que são os indicadores. Vamos pensar naquele indicador que eu comentei, o turnover. Então, o turnover é um indicador que vai medir a rotatividade dos meus colaboradores. Qual é a rotatividade de funcionário dentro da minha empresa? Então, eu tenho uma fórmula para isso. Tá? Isso está relacionado à admissão e à demissão dos funcionários em um determinado período. Pode ser em 1 ano, em 6 meses, nós temos que definir. Então, índice de rotatividade é igual à entrada de funcionários, ou seja, quantos funcionários entrou, quanto saiu naquele tempo, lembra que eu falei que tem um período, dividido por 2 pelo total de funcionários daquele período. Ou total de funcionários daquele momento que eu estou fazendo esse cálculo. Tudo isso multiplicado por 100, porque vou trabalhar em porcentagem. Ok? Tem um indicador para produtividade, qualidade, eficiência, valor, rentabilidade, capacidade, lucratividade e ociosidade. Tem um indicador para medir diversas coisas dentro da minha empresa. Tá? Então, o indicador ele serve nada mais do que ele é uma métrica para que eu defina algumas ações que eu posso tomar no futuro.
bom? Muito obrigado, como eu disse, é uma aula bem simples, é só para que a gente compreenda o que é um indicador, ou seja, o que é um KPI, tá? Iremos utilizar ele na continuação do nosso curso junto com o Excel. Agradeço muito a presença de vocês novamente nessa aula. Qualquer dúvida, pode deixar seus comentários aí, pode chamar a gente que nós iremos tirar todas as dúvidas. Muito obrigado novamente e até a próxima aula.